Olá, muitas boas-vindas a mais um episódio do Community Playbook, o nosso podcast que fala sobre aplicações reais, atuais e futuras de comunidade. Eu sou a Jen, sou uma das hosts aqui do podcast e hoje estou com Caio Matos. E aí, boa tarde, pessoal. Tô bem animado para hoje. Vamos falar um pouco de marketing. Quem que a gente tem com a gente hoje, Jen? Hoje temos um achado no meio, inclusive aqui no Cubo, onde tudo isso começou, num evento. Encontrei a Bia, que a gente falou um pouquinho de CRM, aí fomos parar em marketing. Estamos com o Marcelo Schucker, atual vice-presidente de novos negócios da Nets & Co. Tem mais de 20 anos de experiência, olha, muitas histórias pra gente contar aqui de negociações extremamente complexas, clientes que eu estou de olho, inclusive. Foi Country Manager, né, da Heinz e da Shopfully no México e na América Latina, é casado com a Malu. Muito bem casado, pai de gêmeos de 3 anos, Pietro e Ana Lu, belezinhas. E pai de pet também da Pituca, que eu não vou nem conseguir falar na raça que ela é. Bichon Freezer. Bichon Freezer, chiquérrimo. A gente tem muito hoje, o mais atual é o fiapo de manga, né? Hoje a onda. Dentre as raças de vira-lata, essa é a onda. Essa é a onda do momento. Schucker, muito obrigada pelo seu tempo. Estou muito feliz para a gente trazer que a gente fala de aplicações de comunidade, mas comunidade ela é parte de uma grande estratégia de marketing. A Nets aí está atuando com 360. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Pô, eu não tenho nem palavras, ainda mais depois dessa introdução. Obrigado, Jen. Obrigado, Caio, pelo convite. De verdade, sinto-me super lisonjeado de estar aqui, fazer parte como entrevistado desse quadro super seleto e, obviamente, falar um pouquinho de mim, mas principalmente falar um pouco do que a gente está propondo para o mercado, falar um pouco da Nets & Co, falar um pouco das experiências, da complexidade, literalmente, que cada profissional no marketing vem passando e, obviamente, nós como audiência, ou mesmo nós como pessoas tentando entender esse boom, né, esse novo mundo atual aí, de diversos pontos de conexão. Então vai ser um prazerzaço a gente bater um papo, trocar ideia e principalmente se divertir aqui. Esse é o intuito. Vamos começar falando de você então, Marcelo. A gente queria ouvir um pouco, né, da sua trajetória, da sua experiência, né? Você tem uma carreira super extensa aí nessa área de vendas, de marketing, né? De alinhar essas estratégias de diferentes áreas, né? E aí eu queria saber um pouco, né? Pensando até nessa visão sistêmica dessa carreira em amplas áreas, né? Qual que é a sua percepção, né, sobre esses silos organizacionais e quais estratégias que provaram na sua experiência ser mais eficazes para reter clientes e gerar crescimento sustentável? Uau! Eu de fato, hoje com 40 anos, como você bem disse, 13 anos de casado, pai de gêmeos, católico e principalmente olhando para pessoas, olhando para a comunidade, eu comecei a minha trajetória profissional, graças ao bom Deus, não necessariamente porque eu precisava financeiramente, mas sim porque eu queria me desafiar, né? Eu sou uma pessoa muito provocadora e muito quase que tentando ser perfeccionista, e isso pode ser uma qualidade, como pode ser uma não qualidade, né? Eu comecei a trabalhar literalmente com 15 anos, cara. Então, se hoje eu tô com 45, a gente tá falando de literalmente 25 anos aí, mas esses 5 eu nem conto. Como vendedor nas férias e coisas do gênero, só que eu passei já por diversas áreas. Então, eu lembro direitinho. Eu já tive o privilégio de morar em 4 países, né? Eu sou graduado também em Madrid, já morei na Holanda, já morei no México, já morei nos Estados Unidos, além, obviamente, aqui do nosso querido Brasilzão. Só que eu sempre fui um cara que gosto muito da adaptabilidade, de aprender, e principalmente de quais são as pessoas que eu estou ao redor e qual é o projeto que me proporciona. Então foi dessa forma, assim, onde eu comecei uma carreira, tanto no setor médico hospitalar, eu já trabalhei como vendedor em lojas, shopping, assim mesmo, como na Daslu, na antiga Daslu, né, lá na Vila Nova Conceição. Já trabalhei também como produções fonográficas, organizando shows, eventos, fazendo grandes shows de São Jorge, organizando, sei lá, Salve Quarta, por exemplo, que isso, quem tem a nossa idade, acho que lembra direitinho como é que eram essas festas, mas aonde, vamos dizer assim, de fato, eu comecei a me provocar cada vez mais, foi quando eu tive a experiência de quase 4 anos trabalhando com exportação de commodity, onde eu tive que aprender derivativos, onde eu tive que aprender literalmente a lidar com pessoas e entender qual é a dor do meu cliente, do meu parceiro, via telefone.
Então, você imagina negociar milhões de dólares de contêineres de açúcar e sacas de açúcar, seja arroz também, seja leite em polvo, né, que a gente comprava do Uruguai, da Argentina principalmente, para West África, para Conakry, para Guiné-Bissau, para Moçambique, para Níger, para Nigéria, para Emirados Árabes Unidos, onde muitas vezes você não conseguia nem entender direito o inglês e muitas vezes você fechava contrato no telefone, né, de açúcar refinado, açúcar cristal, raw sugar e coisas do gênero, e principalmente lidar com bolsa, né, com dólar, com câmbio. Então foi uma flexibilidade, literalmente, quando eu comecei a usar o boné 100% de a humildade intelectual. Que a gente, muitas vezes, a gente acha que a gente sabe pra caramba, né? E no final das contas, a gente cada vez mais, quando se encontra com repertórios diferentes, com pessoas diferentes, a gente vê que a gente não sabe nada, né? E é só dessa forma que a gente consegue hoje crescer cada vez mais. Mas aí, eu conto muito desses 20 anos, principalmente quando começou nessa parte, né? Só que hoje eu estou 100% dedicado ao marketing, ao digital, nesses meus últimos 16 anos, basicamente. Né, onde eu já me aventurei como um empreendedor, já trouxe uma agência presente na América Latina inteira para o Brasil, fiquei 2 anos e meio nessa agência, e aí acabou mudando. Enfim, então eu tenho uma bagagem bastante extensa e as oportunidades da vida que a vida me trouxe, me deu um conhecimento muito amplo de frentes diferentes de atuações de marketing. Seja ele digital, seja ele mobile, seja ele de dados, seja ele de social listening, de responde, de estratégia de marketing de influência, seja ele de retail media, seja ele como marketplace, first party, third party, vídeo, programática, eventos. Então, esta bagagem, Deus me preparou literalmente para estar na cadeira onde estou. E ainda entendendo o cliente, diferentes culturas, nas cadeiras onde eu já estive, passando por toda a América Latina, cuidando de 7 países, convivência há 3 anos no México, que me deu uma bagagem aí para a gente continuar aprendendo, mas principalmente compartilhando o conhecimento e crescendo cada vez mais. Eu acho. Foi exatamente essa linha de raciocínio que eu tentei seguir. Eu pegar o LinkedIn desse filme é complicado. Né? Vai um monte de experiência, diretor em marketing, aí a Shopify, o empreendedor. Shopify, né? Shopfully, a agência, o empreendedor. Eu falei, precisaria de uma linha de todos. Você trabalhou marketing de ponta a ponta, né? Aplicações de marketing. E hoje, vice-presidente de novos negócios da Nets & Co. Que é um hub de completas soluções de marketing integrado, né? Então, para contexto, né, o marketing integrado é uma estratégia para criar experiência consistente, unificada, né, para o cliente em todos os pontos de contato com a marca, né? Aí tem um monte, aquele 360, né, geralzão, e esse 360 muda todos os dias, né? Mas bem, então, e você tem essa bagagem que dá belo do embasamento para ter essa visão sistêmica. Então, conta pra gente como que surgiu, né, a ideia da criação da Nets & Co, que faz um hub de 8 empresas, unidades de negócios, e qual foi o principal motivador para vocês desenvolverem esse modelo de marketing integrado, né? Basicamente o Marcelo em 8 empresas diferentes, né? É quase que isso, na verdade. É onde a gente tenta transitar da melhor maneira possível, entendendo cada cultura, cada PNL, cada especialista para melhor atender o cliente. Mas acho que vale a pena a gente voltar alguns passinhos atrás, né? Eu acho que a história da Netsa, a Netsa começou em 2000. Tem um primeiro cliente hoje dentro do setor automobilístico, que foi a McLaren, na Fórmula 1. Então a Netsa, ela começou em 2000, literalmente como BTL, aquele famoso e antigo BTL, né? Below the Line, que era muito dividido, né? A ATL, BTL, começando a fazer experiência, gerar valor para o cliente, brand experience, live marketing, eventos, convenções, stands, todos os tipos de experiências para poder gerar valor da marca para com o consumidor em diferentes pontos de contato. Diante disso, muito se fazia em todas as agências, seja elas de marketing, seja elas de BTL, de ATL, e muito ali, todas as agências elas querem abraçar literalmente o mundo e muitas vezes ela não tem nem 1/3 disso por detrás. Torna-se mais uma linha dentro de uma planilha, onde ele está querendo abraçar literalmente o cliente, mas de uma maneira que o cliente nem sabe se de fato essa pessoa tem, ou essa agência tem essa expertise. Então foi mediante a isso que veio a ideia em torno de 5 anos, 6 anos atrás, principalmente do Fernando, né, e da Fabiana, que são 2 irmãos, que são os cofundadores e até hoje atuantes
diários dentro da agência e são uma aula de empreendedorismo, de cumplicidade, de companheirismo e principalmente de foco em gerenciamento de pessoas. Afinal de contas, qualquer empresa são pessoas, né? Que começou a entender na dor do cliente como que ele conseguiria agregar valor. Então eu acho que foi um desafio muito grande, porque eles saíram literalmente da zona de conforto depois de 20 anos de empresa, tendo seu faturamento muito, muito importante, principalmente alguns clientes muito grandes. Imagina, a gente tem a honra hoje de falar que a gente atende a Embraer, em tudo que é back de Live Marketing Brand Experience, há mais de 12 anos. Eu tenho um squad dedicado, então qualquer tipo de evento, qualquer tipo de entrega de helicóptero, de aeronaves ou aeronaves militares, receber governos e sei lá, militares, né, literalmente do mundo inteiro, a gente que organiza. A gente está falando de mais de 180 eventos para este cliente. E a gente tem diversos outros, como o BMW Group, a própria Honda, que a gente atende há muito tempo. Hoje a gente atende BET e BGM. Só que eles não se confortaram com isso. Mediante algumas dores, que eu lembro direitinho, tanto Heineken quanto o Volkswagen, que foram um dos primeiros clientes que abraçaram essa ideia, eles falaram assim, putz, vocês fazem um evento com maestria, só que muitas vezes o que eu faço depois desse evento? Eu tenho muito problema no dealer, eu tenho muito problema na concessionária, e hoje eu não consigo me relacionar direito com eles. Opa, calma aí, vamos construir isso, vamos escutar a dor do cliente. Vamos trazer isso aqui para dentro e vamos construir uma plataforma de incentivo, de relacionamento e de PDV, que hoje é uma unidade de negócio que tem vida própria. E hoje a gente atende grandes clientes através disso. A gente tem a honra também de falar que a gente atende a Vivo, pelo B2B e B2C. São mais de 200 mil vendedores, distribuidores e varejistas atuando dentro de uma plataforma que é uma gamificação, onde você controla incentivo, relacionamento, pontuações, você cria campanha, você sobe campanha, você divulga, você premia, você faz tudo ali dentro, além de diversos outros clientes que nós temos. Então foi essa percepção da dor do cliente, porque hoje o profissional de marketing, ele sofre muito, com diferentes pontos de contatos, e ainda mais quando a gente fala hoje de um mundo de social media, de TV, de CTV, de streaming, de YouTube, de redes sociais, de TikTok, agora TikTok Shop, é live commerce. Cara, são diferentes pontos de contatos, diferentes audiências. Como que a gente consegue agregar valor, não somente uma linha a mais, mas com especialistas, com CEOs, com organogramas próprios, com pioneiros próprios e com independência, mas que ao mesmo tempo a gente busca integrar. É dessa forma que hoje a gente está com 8 empresas conectadas em diferentes setores, para melhor atender este cliente, não necessariamente que ele tenha a obrigatoriedade de estar com todos, mas ele pode começar por um. Então eu, na minha cadeira como VP de novos negócios, eu não vendo uma empresa do ecossistema. Eu faço um sprint de negócio com o meu cliente. Me conta suas dores, seus desafios, seus objetivos e as oportunidades. Eu escuto. Eu sou um psicólogo corporativo, praticamente. Mediante a isso, eu vejo uma oportunidade, aí eu plugo o outro, plugo isso. E assim a gente vai trocando, porque eu quero resolver a dor. Eu quero trocar um CNPJ, ter a oportunidade de mostrar nossos serviços, a nossa tecnologia, o nosso diferencial e principalmente mostrar para ele qual é a vantagem de pertencer a um ecossistema, que são todas as mesas integradas, assim como é aqui no Cubo funciona. Só que a gente busca juntar forças para melhor atender. Nosso foco são eles. São os nossos parceiros, são os nossos clientes. Legal. Tem uma holding que controla as 8? Não. Não. É que tem um, E a gente, né? é muito engraçado. Porque você falou que é independente, né? Então não só era só pra gente confirmar mesmo. Nós somos a NetSeiko, a gente literalmente, assim, a gente entende qual é a entrega desta empresa, porque muitas vezes a gente pode começar uma empresa em conjunto, mas muitas vezes a gente é totalmente um ecossistema aberto. Eu posso ter uma empresa, talvez com uma própria Comum, por exemplo, para que a gente possa agregar estratégias de comunidades plugados dentro do ecossistema. A Comum tende muito a ganhar com aberturas de novos clientes e tende a ganhar de sentar em mesas de briefings que são complexos para que a gente possa buscar um denominador comum juntando diferentes cabeças, repertórios de objetivos, porque às vezes é isso, né? Quando a gente não está olhando só ali como um cavalo de charrete, cara, te dá uma amplitude de negócios muito grande. Então a NetSeiko aporta a chancela, aporta o sobrenome,
aporta o endosso, aporta os 25 anos de mercado, que dá confiabilidade e muitas vezes já está homologado em certas empresas, que às vezes a gente sabe que o processo de homologação são 3 meses, 6 meses, 1 ano, 12 anos, ou até mesmo nem aceita mais Sim. hoje. Então, como que a gente consegue agregar valor, entendeu? Então, nós não somos uma hold, nós não somos um ecossistema fechado. E sim, a gente faz muito o que meses atrás estava, né? Comece e depois melhore. A gente tem 100% essa política e não tem os 25 anos por detrás de complexidade para fazer as coisas acontecer. Não, a gente toma atitude e vai ajustando, porque acho que o mundo é isso, né? Legal. E até bacana isso que você trouxe, né, de ter esse olhar mais ampliado e até de ter essas diferentes empresas, essas diferentes visões de cada uma delas, até para ampliar esse olhar, né? E aí, até evoluindo nesse tema, né, uma pergunta que traz 2 temas aqui. O primeiro deles, né, é quais os principais desafios que você enxerga, né, em implementar um hub que reúna essas empresas que estão ali com esse mesmo objetivo, mas potencialmente podem ser até um pouco diferentes entre si, e também, né, neste processo de ampliar essa visão, né, quais são os principais elementos, os mais relevantes que vocês observam num cliente para poder entender essas sinergias e poder plugar essas empresas da maneira que seja mais eficiente? Nossa. É tão complexo quanto responder essa pergunta. Literalmente. Imaginei. Uma pergunta extensa, mas... Podemos ouvir essa resposta, porque ela é complexa. De fato, eu acho que um dos primeiros propósitos, um dos primeiros objetivos é literalmente entender quais são as necessidades do próprio cliente. Entender como que a gente consegue se juntar para trazer complementariedade e não literalmente uma venda por si. A gente não pode ser interesseiro, precisa ser interessante. E é dessa forma que eu acho que a gente conquista os clientes. E caso eu esteja fugindo um pouco da sua pergunta, você me volta, por favor. Pode deixar. A pergunta foi tão complexa quando a gente entende de pessoas ali dentro. Um dos grandes desafios quando a gente fala de 8 empresas conectadas, a gente está falando de cada empresa ela trabalha dentro de um setor de atuação, mas todos eles com o mesmo objetivo, que é o marketing. E o marketing tem social, o marketing tem produção de conteúdo, o marketing tem ativação, tem trade, tem promoção, tem ponto de venda, tem análise de dados, CRM, tem live marketing, tem brand experience, tem cenografia modular e principalmente tem um propósito também, pode recompensar o planeta com um propósito de SD. Cada uma dessas unidades são pessoas, são culturas diferentes. E para executar cada uma dessas entregas, elas têm complementariedades também completamente diferentes e repertórios diferentes e track records diferentes. Então, como que você consegue juntar, ainda mais hoje no boom de gerações, né, onde a gente hoje está tendo conflitos, e o conflito eu não falo de uma palavra pejorativa ou mesmo conflitante, e sim, você tem pessoas de 50, 60 anos trabalhando junto com pessoas de 18. Que essas pessoas de 18 já nasceram numa época digital que tem completamente diferente, né? Então, a mais complexidade que nós temos é como que a gente consegue, entre aspas, equiparar uma cultura, né? Mas a gente busca ter essas comunidades, porque cada uma empresa, elas são comunidades. Elas são literalmente comunidades corporativas. Só que, de novo, um ecossistema para a gente, ele é formado de pessoas, onde tem complementariedades, repertórios diferentes, mas sempre olhando para o mesmo e único objetivo, que é solucionar a dor do nosso cliente e agregar valor a ele, dando direcionamento alinhado aos propósitos e estratégias que ele possa vir a ter de marca. Então, a maior complexidade, muitas vezes, é dar corda para cada uma das unidades em linha com aquela cultura, em linha com aquele time, porque a gente não entra e fala assim, não contrata, demite ou coisas do gênero. Não, cada líder, cada empresa tem 100% de autonomia. O que a gente cobra é resultado. O que a gente cobra é posicionamento. O que a gente cobra é profissionalismo. O que a gente cobra é o respeito e o respaldo que ele está ali em alguma empresa connected by NetSec, powered by. Mas hoje a gente usa connected by. Então, isso é uma das coisas mais importantes para a NetSec. Então, a gente é aquela coisa do bate a sopra, vamos dizer assim, né? Ou aquela, você solta um pouco da corda para ver até onde vai. Eu acho que é isso, a gente precisa dar autonomia para as pessoas, né? Cada vez mais o povo brasileiro, eu que já tive experiências principalmente na América Latina, a gente vê que
Tem certas culturas, certos países que não querem muita responsabilidade. E aqui é muito ao contrário. Querem muita responsabilidade, às vezes também não querem nem muito escutar. À toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Mas eu acho que essa é a principal complexidade. Assim, eu acho que a gente, nesses últimos 2 anos, ele vem se provando cada vez mais, e principalmente a gente vê isso na receita. Né, que a Netza é o carro-chefe, é a mãe, mas hoje todas as outras ela vem crescendo e de importância, tanto em cross clientes internos, mas elas são também pontas e canais de aquisições para novos clientes que amanhã podem ser novos clientes das outras empresas, entendeu? Então eu não sei se eu respondi direito ou se eu saí um pouquinho, mas pode ser tão complexo quanto a pergunta. Eu vou tentar trazer um pouco mais para tangibilização, né? Tem alguma das unidades de negócio que é a principal carro-chefe de entrada, vamos pensar assim. E se você faz primeiro a venda de uma, ou se você fica lá 3 meses como psicólogo da empresa ouvindo a dor para vender mais de uma das soluções, como que é esse processo de vender suas comunidades aí para atingir um resultado de negócio do seu cliente? Pô, a empresa mãe hoje não deixa de ser a Netza. Então é sempre a cultura macro, né? A Netza vamos dizer assim, onde o mercado inteiro conhece. Pô, são 25 anos, né? Não é pouca. São poucas as empresas que têm esse legado e que têm essa inconformidade de sempre querer melhor, né? Então a Netza não deixa de ser a que todo mundo se conhece até então, que hoje a Netza levou a Netza Eco, muito similar como é a Natura, como foi a Arezzo, né? Então quando começou a crescer, a marca mãe ela levou com o ecossistema como um todo. Mas no final das contas, eu não faço, óbvio, cada empresa ali dentro me cobra. E eu não deixo de estar com 8 chapéus. Tipo, putz, mas você não tá me trazendo briefing. Nossa, mas você não tem uma oportunidade aqui. Putz, você tá levando 3 briefings para cá e aqui para mim nada. Falo, pô, às vezes não é, de novo, como eu falei anteriormente, eu não tô vendendo uma única empresa. Eu tô entendendo qual é a dor e qual é a oportunidade, porque no final das contas eu quero, de verdade, parece clichê, mas não, eu preciso solucionar, eu preciso entender. E às vezes um processo para você poder entrar e pegar um evento de 3 milhões, de 2 milhões, de 20 milhões, de 30 milhões, ele não é tão fácil, né? Então às vezes você pode ter que entrar um pouco pela beirada. Óbvio que se eu falo de abraçar 3 empresas dentro de uma única dor do cliente, putz, não é todo dia que acontece. Não é todo dia que acontece. Às vezes vai acontecer eu entrar por dados, ou vai entrar por plataforma de incentivo, ou vai entrar por uma ativação, ou vai entrar por trade, ou vai entrar por produção de conteúdo, ou mesmo por um CRM. Legal. Entendeu? Então, é difícil, porque eu falo muito com um profissional de marketing. Se eu falo com o diretor de eventos, óbvio, meu foco é aí. Se eu falo com o diretor de trade, opa, meu foco é mais um. Puta, se eu falo com a turma de Martech, opa, dados. Se eu falo com o CRM, opa, como está o posicionamento e os canais de aquisição. Mas quando eu falo com um profissional de marketing, eu tenho que escutar ele. E às vezes o profissional de marketing ele tem os diretores de baixo. E aí torna-se mais complexo. São outros chapéus. E qual que é a grande vantagem, por exemplo, de ecossistema? Às vezes a gente entende, beleza, o cliente tem um briefing de X. A gente tem 2 semanas, 3 semanas. Esse seria o prazo ideal, né? Às vezes é 1 semana. Mas, enfim, para cá. Só que mediante ao briefing que ele nos compartilha, a gente está vendo algumas oportunidades. E por conhecimento, e aí a gente traz, às vezes, alternativas complementares àquele briefing. A vantagem de você ter um ecossistema. Exato. Então a gente sabe que muitos dos principais investimentos dessas marcas são os grandes eventos. Só que o que você faz depois? Como você alimenta um CRM? Como você mantém um relacionamento para com te visitou? Como você consegue gerar dados daqueles visitantes que foram dentro do seu stand? Como você mantém comunicação? Como talvez você pode plugar mídia, não falando de mídia, mas talvez mídia focada para CRM. Então, como que a gente consegue plugar, sei lá, uma visão computacional, entendendo o comportamento e análise do shopper dentro do stand? E a gente traz complementariedade fora do budget. Às vezes dá certo, às vezes o cliente aceita, às vezes o cliente não aceita, mas pelo menos a gente conseguiu, Entrou. Nós te trazemos o que você quer. Só que lembre que aqui a gente pode te servir com muitas outras coisas de uma maneira ampla, pensando em você. Só que tem outros, trazer fatos e cases concretos
de marketing integrado. Que eu acho que isso também é muito do que os meus clientes e nossos clientes nos perguntam. Como que esse ecossistema se tangibiliza na prática? Né, a gente tem contar 2 casos super rápidos. Assim, a gente atende a Fórmula E, que faz parte da FIA. Né? Já teve 3 edições aqui no Brasil e nós temos o privilégio de participar de ativações e de experiências nos principais momentos da Fórmula E aqui no Brasil, que acontece no Autódromo do AMB. Então ali, por exemplo, é onde a gente junta e é onde a gente faz. Eu uso a Yala, que é a nossa empresa de cenografia modular, para preparar todos os camarotes, todos os estandes, aqueles negócios. Eu uso a Netsa para desenhar, planejar, criar, trazer em tudo 3D essa vivência e cuidar de AB, de execução, de planejamento, de entrega e coisas do gênero. Putz, como que a gente ia conseguir repercutir todo esse novo momento que a FIA está trazendo sobre carros elétricos aqui para dentro? Opa, plugo a Let's Content, que é a nossa braço vertical de produção de conteúdo audiovisual corporativo. Que muitas vezes a gente trabalha lado a lado com grandes agências de publicidade, porque a gente sabe quais são os quadrados que a gente tem que usar a nossa potência. Putz, então a gente faz filmagem, a gente grava isso tudo. Putz, como que a gente consegue ajudar eles com divulgação, pontos de contato, comunicação disso tudo? Opa, eu pulo a MOC, que é a nossa empresa de digital e co-criação de posicionamento. Então, desta forma, via Fórmula E, a gente estava com 5 marcas, 5 empresas do nosso ecossistema. Assim como Vozes do Oceano, que eu acho que é da família Sherman, todo mundo conhece, já deu 3 voltas ao mundo de veleiro, e eles tinham uma dor. A gente tem uma proximidade muito grande, acho que muito pelo contato também, família Sherman junto com a Fabiana, que tem um propósito muito grande, né, de olhar para o oceano, que é essa parte da... Eu não vou falar qual é a ODS aqui, porque talvez eu vou cometer um equívoco. Cadê 17? É difícil. E aí, no final das contas, a família Sherman nos compartilhou como que a gente consegue tangibilizar as vozes que a gente viu no oceano. Porque durante essas minhas voltas, eu vi oceanos completamente diferentes. Oceanos muito mais maltratados hoje do que talvez foi ontem. Como que a gente consegue tangibilizar? Como que a gente consegue trazer sensibilidade para com o público sobre os oceanos? Porque todo mundo fala, todo mundo adora a praia. Só que será que está todo mundo, de fato, cuidando da praia como deveria? Aí é uma grande autorreflexão que cada um faz. Não estou aqui para julgar e, obviamente, ninguém. Então, a gente escuta a dor e daí a gente começa a criar projetos. E, de novo, tendo um ecossistema, torna-se mais fácil. E aí a gente plugou exatamente muito dessas empresas atuando em conjunto, MOC, Digital, Let's Content, Branded Content, Netsa, execução, planejamento, criação e etc. Yala, cenografia modular, a gente tem um galpão, então a gente é uma empresa pode ser estandes menores até estandes grandes. Putz, e como é que e ainda a gente usou, se eu não me engano, nisso também a nossa empresa de dados, para análise de dados, para melhor tomadas de decisão. A gente fez uma exposição no Iguatemi JK, que foi um negócio exuberante. A gente ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais com isso. Esse projeto foi desenhado durante um ano e meio, em conjunto, em 12 mãos, se é para falar nisso, e aí essa que é a grande vantagem. Então escutar o cliente, e como que a gente torna-se um produto também para agregar valor ao mercado, principalmente alinhado em proposta. Caramba. Muito legal. Eu queria saber como é que você conseguiu trazer a Dona Formiga e o Capitão para discutir isso aí. Conheço muito a família Sherman e olha, Vozes do Oceano é um projeto que virou joia, gente. Esse dia eu estava passeando no shopping, tinha a joia das Vozes do Oceano. E tá com vários pontos, né, de contato, enfim. Sabe a casa Vozes do Oceano que vai acontecer na COP30, lá em Belém. Nossa. Eita, é um negócio mágico, é um negócio... Até arrepia, que literalmente, legal. Acho que... E a gente que está trabalhando nisso. Então, putz, eles receberam uma casa ali, muito bem localizada, uma casa gigantesca. A gente está com algumas oportunidades ali de ativações, de patrocínios, de marcas em conjunto e parcerias, mas é algo fora do comum. Dá prazer de trabalhar dentro de um ecossistema, dentro de uma empresa, que a gente não está somente tirando pedido. Ou só, putz, a gente também não pode falar, né, que eu quero trabalhar com um propósito. Pô, a gente precisa gerar caixa. Não adianta, o coração precisa estar batendo.
Só que o coração não bate sozinho. O Uhum. coração bate atrelado a diversas outras coisas. E essa pegada de SD, essa pegada de sustentabilidade, essa pegada com esse propósito, isso é um DNA da nossa empresa. Legal. Então começou, enfim, tem bastante coisa aí pra gente falar. É um outro episódio só de ESG. Faremos. Bom, Marcelo, eu achei muito interessante, né, até que você foi trazendo de como cada uma dessas empresas entra, né, dentro desses projetos que são bastante integrados, bastante complexos. E eu acho que é legal de trazer um ponto que, assim, a gente tem visto nos últimos anos uma evolução super acelerada do marketing, né? E não necessariamente de que coisas estão ficando para trás, estão sendo substituídas, mas sim que você tem novas armas ali no arsenal que vão entrando, e eu acho que isso até reflete as empresas que vocês vão agregando no ecossistema, né? Então a gente tem ali hoje muitas questões de dados também, né? De CRM, o marketing digital que veio com tudo, social. Agora a gente tem a inteligência artificial automatizando coisas, né? Então, pegando essa visão super ampla, assim, de marketing, queria aproveitar para te perguntar um pouco sobre o futuro, né? Ou seja, o que você vê como tendência-chave para o marketing nos próximos anos? O que pode vir a surgir, ou que está começando a surgir, que vocês estão observando, que pode ser uma nova ferramenta ou algo que está evoluindo mais, né? Nessa utilização que pode ser muito mais útil nos próximos anos. Caio, adoro umas perguntas complexas, né? Eu tô aqui pelas perguntas difíceis. Não, então estamos aqui justamente para nos desafiarmos, mas muito boa a sua pergunta, Caio. Eu acho que ela é muito provocativa e faz com que nós, que estamos no mundo do marketing, cada vez mais se perguntar. Eu acho que todas as novas tendências, e muitas vezes a gente fala de tendência ou a gente fala de estratégia, de magia, né? Eu acho que o SXSW até provocou muito isso, né? Quando você tende a antever a tendência. Cara, é uma loucura hoje. Né? Cada dia que você nasce mais uma plataforma que você faz um prompt correto, você tem um site, você tem um vídeo, você tem uma série de um cardápio pronto, enfim. Então, eu acho que elas se complementariam de acordo com alguma estratégia. Eu acho que a gente sim, a evolução da inteligência artificial, a inteligência generativa, ela é extremamente importante, uma vez que ela é um meio e não um fim. Eu acho que a gente vem hoje, dentro do ecossistema, a gente também tem trabalhado muito uma empresa, que é como a gente está se posicionando, com uma Venture Builder AI First. Produtos com AI em primeiro plano para solucionar as dores. Que, afinal de contas, um dashboard de análise de marketing de mídia, que hoje é muito importante, né? A gente tem grandes clientes e a gente é parceiro de grandes agências através da Big Day. Cara, um AI ele vai resolver o dashboard. Só que como que você conversa com esse dashboard? Como que você interage com esse dashboard? Putz, aí são os agentes autônomos, onde você precisa direcionar, você precisa alimentar, você precisa treinar, você precisa ajudar o seu agente autônomo a principalmente te ajudar em performance e execução, em melhores tomadas de decisão, mais plugado com uma visibilidade melhor de tudo que está acontecendo no mundo do marketing de mídia, por exemplo, com conectores nativos e coisas do gênero. Só que no final do dia, quanto mais a evolução de tecnologia avança, mais nós, humanos, sentimos faltas disso, dessa conexão. Porque no final das contas, é sempre um humano que está tomando a decisão para fazer uma compra, para tomar uma decisão no trade, para fazer uma compra no e-commerce. Então, a grande complexidade do mundo atual é como que a gente consegue unificar e ser complementar usando tecnologia, mas nunca esquecendo que é um humano. Então é fazer eventos, é fazer brand experience, é fazer live marketing, é montar comunidades empresariais, é montar confrarias, é montar imersões presenciais. Essa troca aqui, nada vai substituir. Eu acho que o meio de tecnologia ele tende a agregar uma vez que você use com parcimônia. Só que eu acho que a gente também está muito próximo de ter, daqui 3, 5 anos, talvez, até o Sam Altman falou isso, OpenAI, talvez uma única pessoa vai ser dona de uma empresa de mais de $1 bilhão, porque ela está criando através de AI. Entendeu? Então o mundo está indo para lá. Só que a gente não pode deixar de ver. Não, óbvio que não. A gente precisa se complementarizar, né, para poder agregar valor ao cliente, mas nunca esquecendo que são pessoas. E, de novo, acho que
tem que ter uma parcimônia. Eu acho que a gente ainda não viu um boom. A gente está vendo muito hype. Diferentes plataformas surgindo, diferentes soluções surgindo, diferentes empresas surgindo, que muitas solucionam muitos problemas, mas muitas também, às vezes, podem vir a ser golfinho. Sobe, faz uma dança bonita, desenvolve, e nunca ninguém mais esquece. Como que a gente consegue agregar isso, entendeu? É complexo, é difícil, por essas outras que eu vejo o poder de um ecossistema, porque o profissional de marketing ele tem que pensar em bilhões de coisas. Agregado, aliado a uma empresa que tem essas outras frentes complementares, pode ser uma grande vantagem. Você falou e o gancho perfeito para a gente falar, né, de marketing como disciplina, né? O marketing do futuro. Eu fiz marketing, parei no 4.0, né? A gente estava falando agora mesmo que o marketing já está no Kotler vivo ainda falando, mas vou citar aqui, né, o professor Silvio Meira, que tem, né, o marketing do futuro ali. A gente vem muito físico, digital, social, é multiplataforma, é multicanal. Aí vocês, né, a Netsa oferece um 360, então ali no meio cada dia é uma coisa nova, né, para agregar, para trazer, porque o marketing é essa disciplina extremamente complexa e que muda todos os dias, né. Então acho que o marketing ele tá saindo de uma coisa que era linear, era uma área que ficava ali um silo, né, por isso que a gente falou um pouquinho de silo ali no começo. Hoje ela tem que trabalhar o efeito da rede toda, né, onde ela mantém, gerencia relacionamento, conexão com fornecedor, prestador de serviço, cliente final, potencial cliente, produtor de conteúdo. Como que a gente faz isso, né? Então, eu queria trazer os conceitos que a gente entende, né? As comunidades corporativas são esses silos menores, né? Grupos estruturados ali de pessoas que tem um objetivo, um conhecimento comum, né? Aí quando a gente fala de um ecossistema de negócio, a gente já fala de uma rede colaborativa, né, de organizações, comunidades, indivíduos e atores diversos, né? Que vocês, né, fazem isso com maestria, gera um valor mútuo aí, mas entre todas essas redes, colaboradores, clientes, né, eu não sei como que vocês estão pensando nos fornecedores, os seus influenciadores e etc. Olhando para a relação dessas duas coisas, né, as comunidades, eu acho que elas vêm muito atuando como blocos de interação e dessas cocriações e contribuir para evolução aqui dessa coisa que é complexa, que é sustentável, que é valor intangível, é tangível, para capturar valor mesmo de uma forma conjunta, né? Então, a Nessa aí é um belo exemplo. Então, olhando para esse marketing integrado que vocês, né, tem que tá atento todo o tempo para não deixar a oportunidade passar, né? Como que vocês estão olhando para conseguir sempre contribuir também para os ecossistemas dos clientes? Porque como muda o tempo todo, então, putz, igual você falou, IA, né? Surgiu, vocês já estão trazendo ali uma solução, alguma coisa. Dados, criou uma, e isso vai ser infinito e além, né? Então, eu queria você pensando nos clientes atuais ali, que é um dos seus atores principais da sua rede hoje, né? Como que você está pensando continuar sendo marketing integrado ao infinito e além? Acho que essa pergunta resume, assim, é outra complexa? Na verdade, de novo, acho que tudo começa com humildade intelectual e escutativa. Quando você tem escutativa e quando você tem a oportunidade de sentar diante a um cliente, porque hoje em dia a gente tem 24 horas. 8, teoricamente, a gente dorme, a gente trabalha 12, a gente tem 1h30 que a gente se alimenta, mas quando a gente vê, e fora que hoje no mundo do marketing, ele não é mais linear, como você muito bem colocou. A gente precisa entender a jornada desse consumidor, e não somente desse consumidor, mas quem são os nossos clientes, qual é a jornada desses clientes, quais são as tomadas de decisões que eles estão tentando, quais são as complexidades que eles têm, quais são os desafios que eles têm, quais são as oportunidades que eles têm, e o que eles precisam trazer para agregar valor à empresa que eles hoje estão. Porque eu não sou vice-presidente de novos negócios, eu estou. Né? O telefone muitas vezes não é para o céu, é muitas vezes para a cadeira onde eu estou. Eu já passei por isso, né? E acho que todos os profissionais que já executivos de pequenas, médias e grandes empresas, se eles ainda não entenderam isso, eles precisam começar a entender. Você está, você não é. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, mas eu estou na cadeira que eu estou. Então a gente precisa entender essa complexidade, principalmente olhando que não é uma coisa linear. Como que a gente conversa? Então quando você tem escuta ativa, você começa a entender as oportunidades. Você começa a saber um pouco não é só o porquê, é como. Mas principalmente é o famoso Golden Circle.
why, how and what, né? Que eu sou muito fã desse conceito. E eu acho que isso propaga quais são os nossos próximos passos. Por que a gente está fazendo isso? Como a gente está fazendo isso? E why, how and what. E aonde a gente vai querer chegar com isso? Onde é o valor agregado? Então, você escutando o cliente, você consegue propagar o negócio. E este cliente, uma vez que você consegue solucionar uma dor dele, você consegue colaborar com uma solução de melhor tomada de decisão. Por exemplo, o uso de dashboards e análise de mídia usando conectores e agentes nativos. Pô, você já solucionou uma porrada de tomada de decisão e complexidade e já livrou ele 2, 3 horas, talvez por dia, e de muitas equipes que às vezes precisam olhar lado a lado, buscar na internet, e hoje um agente de AI te facilita. E através de dados, ele te gera se você precisa se comunicar melhor no trade. Qual é a ativação que você precisa fazer? Como você precisa se posicionar? Qual o comportamento daquele shopper? Qual é a jornada que ele está tendo no trade? No digital, às vezes, é até mais fácil. Porque você tem as UTLs parametrizadas, você consegue fazer a jornada, first click, last click, você consegue acompanhar um pouco, né? Apesar que o Google agora com a saída do cookies, ele deu uma dificultada aí, por isso que o first party começou a ser mais vangloriado. Só que você entendendo através de dados, juntando isso com o famoso physical, né? Que cada vez mais como você consegue entender a jornada do consumidor? Porque nenhuma marca, nenhuma indústria tem conhecimento do sellout. O varejo não compartilha isso. Então, também, eu acho que a AI pode trazer cada vez mais. É muito do que a gente viu o boom e a importância de monetizar a comunidade de cada um dos varejistas, que é o retail marketing. Né? O retail marketing trouxe uma nova avenida de crescimento para as indústrias, para o varejo, que nada mais é do que riquíssimo para que a indústria possa se comunicar melhor com aquele cliente, sabendo qual é o posicionamento dele. E aí sim, o varejo consegue fazer esse match, porque ele tem o sellout, só que ele não compartilha. Se ele tem um plano de fidelidade, uma comunidade ali forte, se eu for trazer o Sam's Club, é mais fácil, porque são sócios. Diferente de uma Raia, só que você entra na Raia, na DPSP, na Panvel, você entra em qualquer drogaria hoje, antes do bom dia, você já está dando CPF. Então, de novo, mas você precisa ter análise de dados para entender isso. E aí é onde mora um outro negócio. Complexidade de dados não quer dizer tomadas melhores de decisão, e sim como que a gente mastiga isso, como que a gente digere isso, quais são os planos de ações que a gente vai ter com isso. O Retail Media foi uma grande solução, não é à toa que ele vem crescendo e vai crescer cada vez mais. Só que eu acho que a gente está antecipando um spoiler, eu estou começando a olhar para um Retail Marketing. Qual o posicionamento no começo no digital? Qual o comportamento do shopper no físico? Qual o tempo de tomada de decisão que ele tem para comprar uma fralda? Quando ele compra uma fralda, ele leva o que mais? Qual o posicionamento de varejo na gôndola? Software, câmera, AI, dash, dados, direcionamento, indústria. Já consegue melhorar muito isso. Mas de novo, é muito complexo porque são diferentes pontos de contato. Então, a voz ativa, a escuta ativa do cliente, ele compartilhando, fazendo sprints de negócio, é onde a gente consegue complementariar repertórios e agregar valor a esse cliente. Eu acho legal que a gente conversou um pouquinho antes, né? Essa escutativa existe, tem o Golden Circle, né? Golden Circle, sim. Para não falar bobeira. Mas vocês vão ouvindo, criando, mas vocês não perdem o foco, né? Tem uma cultura central ali que direciona tudo, e eu acho que essa é a grande mágica que a gente vai querer aprender aí. A gente tenta, né? Tipo, falar que nós somos perfeitos não vai ser correto, mas né? Se cada cliente trazer uma dor diferente, você criar uma solução diferente, vocês não estariam aí também, né? Então tem Exato. que esse Golden Circle completa, porque assim, o porquê lá na ponta, né? Para não perder o foco e do nada vocês terem 45 soluções que não entregam valor nenhum. Eu gosto muito de uma palavra que eu acho que na nova geração ela parece ser pejorativa. Só que quanto mais maturidade a gente vem a ter, mais a gente vê a importância de ser vulnerável. Acho que a vulnerabilidade, ao meu ver, ele é muito mais uma qualidade do que um defeito. Porque quando você é vulnerável, você sabe até onde você pode agregar o valor de potência. Porque você tem que ser, talvez, o seu valor de potência
ele vai para lá. Se você tentar fazer algumas outras coisas que talvez você pode agregar, mas que você não tem a mesma potência, cara, você vai estar diminuindo a sua potência. Complementar, caramba, essa palavra tá meio difícil, né? Complementar, talvez. Busca pessoas complementares, busca soluções complementares, para justamente para que você tenham potências diferentes e que no final do dia, 1 mais 1 não são 2, são 20. Né? Muito quando a gente fala de M&A, a gente fala de múltiplos de receitas e de P&Ls e EBITDA, dependendo do setor. Pô, como que a gente consegue trazer isso para uma solução, um valor? E principalmente para um serviço. O produto, às vezes, é muito mais fácil, é muito mais tangível. Uma caneca, né? Eu sei, exatamente. Que, by the way, obrigado. Fica linda. Mas como que a gente agrega valor ao serviço? O que é caro? O que é barato? Não é a concorrência. É o ROI que você está gerando para aquele cliente. É a dor que você está gerando para aquele cliente. É o gatilho que você está ajudando ele a faturar mais, a ter mais marketing. Entendeu? Então, a vulnerabilidade ela é extremamente importante. Putz, eu não sei. Putz, calma, eu preciso de alguém. E é assim que a gente cresce cada vez mais. Eu acho que é assim que a gente precisa para evoluir. Como pessoa e como empresa. Claro. Bom, e aí, falando também um pouco, né, ainda falando de futuro, mas agora mais direcionado, até por ser um ecossistema, entendo que vocês estão sempre de olho, né? O que mais pode surgir? Você até falou um pouco da inteligência artificial e tal. Eu queria perguntar um pouco de comunidades, né? Se vocês têm olhado para essa possibilidade, se vocês têm visto essa demanda surgir nos clientes, ou se vocês têm visto isso como uma possibilidade de estratégia que vocês gostariam de utilizar como solução para algumas das marcas que são clientes de vocês. Eu acho que as comunidades literalmente veio para ficar. Elas já existiam, né? Só que ela não tinha um termo. Muitas vezes, talvez, ela não tinha um olhar profissional. Eu acho que uma das pioneiras aqui, Jane Medeiros, que está sentado nesta mesa, né, Caio? Eu acho que nada mais é do que, muito quando a gente fala de inovação, não é inventar a roda. É assim, ver o que está sendo feito bem feito, o que está sendo feito, como que a gente consegue produtizar isso, como que a gente consegue envelopar, como que a gente consegue agregar valor. E comunidade parte de famílias. Eu e minha mulher somos uma comunidade, agora com os meus filhos somos uma comunidade, e como que a gente consegue pulverizar isso? Eu acho que as comunidades empresariais, eu acho que com um olhar de community management, um olhar de MVP, testando e fazendo teste, seja de produto, seja de pesquisa de campo, seja de atendimento, seja do que for, eu acho que ela é muito importante. E quando a gente fala, de novo, de comunidade empresarial, a gente sim está olhando principalmente para que a gente possa ter a oportunidade desses sprints de negócio que nós fazemos muitas vezes de maneira individuais, como que a gente consegue gerar isso num grupo? Porque o profissional de marketing da indústria de cosmético, da indústria de automobilismo, do varejo, do farmacêutico, hoje do mundo de apostas, muitas vezes as dores que eles têm de pessoas, processos, produto, comunicação, jornada do consumidor, pontos de contato, etc. Então, elas são muito similares. Muda o produto, muda o propósito. Como que a gente consegue criar confrarias NetSeco? Então, é muito do que a gente vem desenhando isso, muito inspirados também hoje em empresas como vocês, e hoje vocês fazem um trabalho exímio no Itaú, entre diversos outros clientes, juntar esses silos, né, que é a palavra muito que você usa, esses silos de pessoas para que você possa entender quais são as dores, porque, querendo ou não, hoje eu, pai de gêmeos de 3 anos, os meus grandes amigos que hoje são solteiros, eu não estou mais, teoricamente, na comunidade. Muda o foco. Porque hoje eu estou procurando crianças para dar um alívio para os pais, para brincar com os meus filhos, no final das contas. E assim são o nosso mundo empresarial. Então, muitas vezes a gente acha que é tão complexo a vida. Não, às vezes é só a gente dar um ângulo, um passinho para trás para entender da onde que nós viemos, quem nós somos, para onde a gente vai, mas principalmente para entender um pouco do cenário como um todo. Então, sim, temos interesse. E hoje, olhando para o ecossistema, talvez acho que é um outro papo que a gente vem conversando, pensando em como complementar. Ei, caramba! Como que a gente consegue agregar valor e olhar também para estratégias de comunidades dentro do portfólio que nós já temos dentro do ecossistema. Na Comum, Connected by
NetSequo. A gente A não gente usa, eu tava sabemos. olhando, a gente tem só É, um buy, a gente não fala nem Connect, nem Firefly, só um buy ali. mas é que você tem o Community Playbook by Vai. comum, né? Então, assim, normalmente, quando fala comum, a gente pode pensar Sim. na nossa mandala aí, Bora. literalmente. Mas tem bastante coisa. Eu acho que os clientes eles vêm exigindo isso, eles vêm Uhum. compartilhando essas dores. Eu acho que tem muita oportunidade. Porque tudo são pessoas. Como que a gente busca Aí, pessoas com o mesmo propósito? é isso E aí. quanto mais diferente, mais alinhado ao mesmo objetivo, melhor. Uhum. Uhum. Melhor. Isso. Quanto mais discussões saudáveis e sem ego, Uhum. melhor. Isso aí, muito bom. Uma aula isso aqui. Bom, eu não vou ir para a última pergunta, eu vou para a penúltima, Tchelo, porque é, portfólio incrível, né, da Nessa, o seu repertório incrível também. A gente está num centro de inovação de Sim. grandes empresas, então, antes de ir para finalizar mesmo, eu queria ver se você tem conselhos para empresas aí, para nossa audiência, que querem inovar no marketing. É uma empresa pequena, por onde começa, assim, a fazer uma coisa diferente, a ter um marketing 360? Por onde ele começa a inovar alguma coisa que ele não está nem olhando hoje? Eu acho que também uma das coisas que a gente falou eu nem sei quanto tempo a gente está aqui, mas está tão gostoso que a gente avança relógios adentro aí, literalmente. O Cubo foi uma das grandes inspirações nossas, Uhum. né? Porque o Cubo, literalmente, é um hub de inovação. Nós somos um hub de serviços e soluções. Uhum. Nós somos um marketplace. Hoje você se sente confiável. Qualquer loja que você vai comprar dentro do Mercado Livre, dentro da Amazon, dentro da Magalu, dentro das Americanas, né? Para não falar uma marca X ou YZ, você compra. Uhum. Porque ele te garante aquele marketplace. Então, a ideia foi como que a gente transforma um marketplace digital em marketplace físico? Como que a gente agrega valor? Como que hoje um dos grandes pepinos das grandes marcas é o CAC, é o custo de aquisição do cliente. Aí o cara vai analisar LTV, ele vai fazer os cohorts, as comunidadezinhas deles ali e coisas do gênero. E aí, essa foi a nossa grande sacada. Que também o Cubo teve essa grande sacada. Como transformar num hub de conexões, networks, complementariedades para melhor servir o mercado. Só que aí que entra a grande diferença. A Netsa tem a complementariedade para que possa se juntar 1, 2, 3, 12 empresas com o mesmo propósito para agregar um único valor pro cliente. O Cubo ele pode ter isso, mas pode ter totalmente splitado no final das contas. Só que hoje, se a gente vai lá no nosso ecossistema, no nosso escritório, a gente também tem, cada mesa tem os seus pirulitos, assim como é aqui. Né? Então, o Cubo foi uma inspiração. E, de novo, vulnerabilidade. Não é errado falar que a gente se inspira. Não. Quem faz bem tem que ser inspiração. Quem faz mal também tem que ser inspiração nas suas devidas proporções. Né? Então, qual que seria a minha dica? Qual que seria a minha... É muito do que... Acho que, de novo, a tendência que a gente viu, né, os trends, né, que a gente viu comece, depois melhore. Porque nada mais é do que MVPs. Não é à toa que a palavra MVP, que é muito conhecida no mundo das startups, ela é tão importante. Minimal Viable Product. Só que às vezes não é um Minimal Viable Product, o MVP. Vocês falam de comunidade. Mínima viável. Como que eu consigo pensar para o meu propósito para poder escalar? Como que eu consigo pensar em posicionamento? Talvez abra a câmera. Quantos seguidores cada um de vocês tem? Quantos seguidores cada um dos seus colaboradores tem? Começa a falar. Começa a falar. Tira a máscara. Tira o ego. Pô, eu tô começando a fazer isso. Né? Se tá certo, tá errado, se precisa melhorar ou não, ótimo. Faz parte do aprendizado. Só que se a gente não testar, se a gente não der o primeiro passo, às vezes Deus não vai fazer o final. Né? Então, a gente precisa ter isso, a gente precisa começar a testar. A gente precisa, muitas vezes, qual é o setor que você, pequena, média empresa, que está começando tal? Você está no setor de cosméticos? Quantas empresas de cosméticos tem capital aberto? Você tem tudo. Leia, estude, se dedique. Veja o que eles estão fazendo. Ali você tem tudo. Você tem um playbook de como se posicionar e como fazer. E óbvio, dependendo da situação, de novo, falando de NetSequo, a gente não está nunca para vender. A gente está para ser interessante. E muitas vezes começa em um bate-papo. Marcar um café, trocar ideia, escutar, conversar. E às vezes sai coisas novas, assim, que você não estava nem esperando. Então eu acho que essa é a minha dica, assim, tipo, não... Mas muitas vezes se posicione talvez como grande. Onde você quer chegar?
né? É muito do que um atleta campeão olímpico, ele já se portava como campeão olímpico antes dele ser campeão olímpico. Ele foi campeão olímpico em questão de 30 segundos. Depende do tamanho da piscina, ali, teoria. Isso falando de natação, né? Hoje eu nadei lado a lado na raia de um tetracampeão mundial. Eu me senti um girino nadando lá. Mas isso tem que se provocar. Então, se comporte como tal, porque as coisas acontecem. E se dedique e estude. E quando você precisar, estamos super à disposição e pode ter certeza, quando você pedir, portas vão se abrir. Não tenho dúvida. Muito bom. Bom. Sensacional. Bom, a gente está chegando no final. Talvez essa seja a última, né? Depois a gente tem mais o nosso fechamento. Mas, bom, Marcelo, você contou pra gente uma infinidade aí de casos, né? Enfim, de clientes incríveis que vocês têm, todo esse processo de sprint de negócios que você faz, né? Tem uma carreira de 20 anos aí trabalhando com isso. Então, entendo, né, que você tem aí um histórico bem forte em estar nessas negociações, de estar nessas complexidades de cada cliente. Queria te perguntar, mais para a gente fechar falando de você também, já que a gente começou falando de você, qual que foi para você a negociação que foi mais complexa, mais desafiadora, o que você aprendeu com ela e se você pudesse voltar lá e te dar um conselho, né, dar um conselho para você mesmo nesse momento, qual que seria? O que você gostaria de ter recebido como conselho? O Clive foi. Nunca mais. A bola vem pra cá, a gente quase vai pra baixo da mesa, literalmente. Não, putz, mas é mais uma pergunta incrível, né? E eu acho que quando eu estava como diretor comercial de uma multinacional de planejamento e estratégia de marketing de influência, de novo, quando a gente fala de marketing de influência, a gente fala de humanos, tanto na entrega quanto na execução. E a gente, às vezes, perde um pouco do controle. Porque a pessoa, talvez, que estava para gravar todo aquele dia, que pode ter 17 influenciadores alinhados naquele conteúdo, talvez 2 pegou Covid. Ou a menina tá naquela fase da TPM absurda e tá passando mal. Ou o filho passou a noite inteira com 40 graus de febre. Como você gerencia isso? É muito complexo. E eu acho que cada vez mais o mercado de marketing de influência ele vem crescendo cada vez mais, se profissionalizando cada vez mais, as marcas entendendo que ela não está contratando um banner, está contratando um humano, no final das contas ali, que varia muito, né? Eu acho que, de novo, disciplina, quando a gente tem disciplina, a gente faz as coisas acontecerem. Mas acho que a maior complexidade que eu tive foi, eu posso falar marca? Como é que eu faço isso aqui? Mas enfim, uma grande marca de pães global, mexicana, estava buscando um pouco de complementariedade na comunicação para com dados e posicionamento de marketing de influência na América Latina como um todo. Eu estava na cadeira como diretor comercial Brasil, porém eu, como eu falo inglês, falo espanhol, já tive uma vivência muito forte na América Latina, na minha última cadeira também como VP Latam, eu cuidava de 7 países. Eu ajudava muito os outros países. E quando eu tivemos essa solicitação da matriz no México, cara, a gente tinha que orquestrar 5 ou 7 países praticamente, com entregas diferentes, estratégias diferentes, verbas diferentes, comunicações diferentes, porque eram diferentes culturas. Mas não somente culturas de audiência, mas culturas de squad de influenciadores. Quando você tem que gerenciar um pace de entregas, que é uma cadeia. Pace. Achei usado. É um pace. Você tem que tocar o bumbo, literalmente como um maestro. Quem dita a regra da orquestra? Eu não sei mexer, né? Vai ser um braço para cá, um braço para lá, quer dizer tons e ritmos diferentes. Então, quando você está orquestrando isso tudo, é uma complexidade absurda, porque você envolve expectativa e desilusões de todas as formas. E às vezes, talvez, a equipe na Colômbia estava esperando um posicionamento que a equipe do México precisava fazer, e a equipe do México ainda não tinha terminado, só que daí você empaca o time na Colômbia, você empaca a Argentina, que você empaca o Brasil, que você empaca o Peru.
e coisas do gênero. Então, acho que a maior complexidade foi isso. Acho que foi uma negociação durante quase de 4 a 6 meses, concorrência, que você tinha que entregar isso tudo e principalmente mostrar como você gerenciava isso tudo. Porque você imagina, às vezes você faz uma complexidade de uma entrega quando você fala de marketing de influências, às vezes 40 influenciadores. E na época, isso faz uns... Eu voltei para o Brasil faz 4 anos, literalmente. Pô, não tinha tantas plataformas de micros e nanos influenciadores como hoje já tem. Então você tinha que gerenciar isso tudo. Então acho que foi um dos maiores aprendizados, assim, que é muito escutar cada um, mas às vezes, de novo, é um pouco do bate-a-sopra. Você precisa escutar, você precisa dar corda, você precisa dar autonomia. Você precisa mostrar o porquê que o trabalho dele, e o tempo dele, o deadline que ele tem, é importante para um todo. Que não é só você, né? Você mesmo, o Roger Federer, ele não tá sozinho agora. Ele tá sozinho naquele momento. Tem uma equipe inteira por detrás. Quando você trabalha em equipe, em empresa, é isso. Então, aprendizados é como que você consegue escutar, dar autonomia, mas trazer qual é o valor agregado e a importância daquele deadline para com o seu coleguinha do lado, cara. Porque não adianta você estar com 8 caras remando dentro de um caiaque para frente, você tem um ao contrário. Talvez é mais fácil você ter 5 remando para o mesmo lado e 3 parados. Você vai andar mais rápido. Então, e no final das contas, ganhamos a concorrência e lideramos esse projeto na América Latina como um todo. Foi um baita case para essa empresa, na qual eu sou muito grato à empresa, eu adoro, acompanho até hoje. Sou muito amigo de todos ali ainda, desde os fundadores, diretores na Europa, até mesmo o country manager e a equipe aqui dentro, né, aqui no Brasil. Então acho que é mais isso. E esse chapéu me traz um pouco de bagagem para a cadeira onde eu estou hoje. Qual é o pace? Né? Como que a gente consegue tocar o burro? Como que a gente consegue gerenciar tempo? De tempo, a única coisa que nós temos hoje na vida. Sim. Entendeu? Como que a gente consegue gerenciar tempo? E cada vez mais maduros, a gente entende certas amizades, certos contatos, certos scrollings nas redes sociais, cara, só tá te tirando tempo e amanhã você tá reclamando que faltou tempo. Seja para dormir, ou seja para estar com seus filhos. Esteja presente. É isso. Essa é a dica. Boa. Foi uma aula isso aqui, senhor, que papo incrível. Marcelo, vou te agradecer pelo tempo, né? Como o tempo, você acabou de falar que ele é precioso, então ter dedicado o tempo para ensinar a gente aqui hoje, não vou nem ter que saber como pagar tudo isso, então muito obrigada. E queria deixar um espaço final para o pessoal achar a Netza, achar você, como que dar o seu recado final para a audiência também. E agradecer de novo, assim, foi impecável, a gente tem muito para trabalhar juntos. Não tenho dúvida, de verdade. Para mim isso daqui não é perda de tempo, esse investimento de tempo. Quando a gente sabe distinguir essas duas e buscar equidade, reciprocidade, valor agregado para fazer diferente, é isso muito do que eu busco como pessoa e principalmente no meu âmbito profissional também. Para mim, de novo, repito e ratifico, muito lisonjeado de ser convidado. Adorei estar aqui com vocês, de verdade, se passou 1 hora, 2 horas, seja lá o tempo que for, para mim seria maravilhoso, mas principalmente ter aprendido, né, com vocês. Eu tenho certeza que temos muito o que falar, muito o que fazer e principalmente para agregar valor ao mercado, aos clientes. Eu acho que também, como última dica e como última mensagem, nos acompanhe, né, Netzaeco, netzae.com.br, nos acompanhe nas redes, nos acompanhe no YouTube, muita coisa nova está por vir. Nos acompanhe no LinkedIn, nos acompanhe em tudo e obviamente estou aqui super à disposição também, @Marcelo Schucker, apesar que eu sou fechado ainda, talvez, que eu estou me aventurando cada vez mais, é o famoso comece e depois melhora, pode ser que eu abra cada coisa, essa semana sai um conteúdo da gente mostrando um pouco do que é viver e gerenciar dentro de um ecossistema, mostrando o nosso escritório. E estou super aberto para fazer sprints de negócio, para trocar ideia, para buscar oportunidades e principalmente para poder talvez receber você, que é uma startup, que é uma empresa pequena, que quer escalar e que pode contar com uma matriz organizacional de jurídico,
compras, administrativo, para que possa ampliar mais seu portfólio. Então, para mim, foi um baita prazer. E aí a gente marca uma próxima aí sobre ESG, que isso é uma pauta incrível, uma nova empresa dentro do ecossistema surgindo, posicionamentos em copy, muitos projetos extremamente exclusivos que estão vindo. É isso, Bom. fiquem de olho nas redes da Nessa isso. Co, porque olha, a gente já tem spoilers, né? A gente está animado, estamos animados. Muito bom. Bom, eu vou agradecer você que ficou com a gente até aqui. Espero que tenha aprendido bastante, eu aprendi muito. Eu também. E agradecer a sua presença também com perguntas psicológicas Pois profundíssimas aqui para o nosso convidado. Caio, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Marcelo. Desculpa as perguntas difíceis. Se fossem fáceis, talvez não estaríamos aqui nós três. Então eu que tenho que agradecer, cara. Eu espero ter sido à altura de vocês. Com certeza, com certeza. De verdade. Obrigado, gente, também que acompanha a gente aqui. Não se esqueçam de deixar lá o likezinho no YouTube, dar 5 estrelas pra gente no Spotify, seguir a gente onde você puder seguir, né, nas redes sociais. E é isso, né? Isso, assim, vamos sempre fazer aquela pergunta final, né? E a pergunta de hoje para mim é: acreditam que o marketing do futuro, a comunidade, é parte da estratégia ou vocês apostam em outra tendência? Muito obrigada por ter ficado com a gente. Até o próximo episódio e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Valeu.